Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é David, sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa Expert. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para complementar e explicar as minhas análises de hoje, também como a decisão de fazer o teste nessa mesa que eu escolhi. A mesa escolhida foi a Grupo Mind. Os motivos que me levaram a escolher o Grupo Mind, eu vi que tinha uma reputação até que boa. Também gostei da relação de que não tem um prazo específico para você fazer o teste, então o teste ali você vai fazer no tempo que você quiser. Lógico, tem o valor limite, mas você pode perder e o alvo atingir, e também você tem que pagar o valor ali mensal da plataforma. O que acontece? Hoje eu já fiz as operações de hoje, vou mostrar já para vocês o resultado do dia de hoje. Só que antes disso eu quero mostrar aqui o que eu utilizei para operar, o porquê eu utilizei. Desde já eu vou mostrar aqui o que ocorreu durante o dia e vou colocar trechos das minhas operações aqui. Quando eu fui gravar, eu coloquei para pegar as minhas duas telas, que eu opero aqui utilizando duas telas. Porém, na hora de fazer a edição de vídeo, eu percebi que fica muito longe, você praticamente não consegue ver direito ali os pontos de entrada, saída. Você consegue ver toda a tela que eu estou analisando, mas não fica legal para quem está acompanhando. Você não consegue enxergar muito bem. Vocês vão perceber durante o vídeo que eu vou colocar os trechos que eu fiz as operações. Hoje é dia 1º, o dia que eu fiz o meu teste aqui na plataforma, configuração e tudo mais. E o que acontece? Provavelmente eu vou conseguir postar esse vídeo só amanhã, por conta de fazer edição, enfim, tudo mais. As edições são simples, mas é algo que você precisa fazer ali, recortar e gravar. Por exemplo, o vídeo que eu fiz durou mais de 1h40 que eu gravei de tela. Então, para você ir fazendo os cortes, requer um tempo ali de dedicação. Desde já eu quero dizer que eu fiz uma bobagem, fiz um erro, porque eu deveria ter assinado o plano do Profit Pro. Eu peguei o Profit One. As minhas telas operacionais são essas. Mini índice aqui no 12R ou nos 5 minutos, tá? Eu gosto de colocar aqui o BOVA 11 no 15 minutos ou também no 30 minutos, fica intercalando. O índice futuro no 15 minutos, ou também no 30 minutos, para entender a direção do dia, entender o que o mercado veio fazer durante esse dia, certo? Além disso, o que eu vou estar utilizando é o Times and Trades, né? O Times and Trades, basicamente eu coloco nele a grade de cotação. Na grade de cotação, o que eu vou analisar? Eu deixo as ações que têm mais peso e relevância, na minha opinião, que é Vale, Petrobras 3 e 4, e os bancos aqui, né? Que é Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Também gosto de colocar algumas outras coisinhas aqui a mais, mas geralmente fica entre esses ativos aqui. Também gosto de colocar os DIs, né? Eu coloquei aqui o 29, 27 e 31. Além disso, tem aqui a parte do Bovespa, então eu também acompanho aqui para saber quais são as maiores variações do dia. Se você perceber, ó, no final aqui do pregão, você consegue identificar que a maioria, né, dos ativos estava em queda. Então, assim, o mini índice, ele reflete as ações. Então, se é um dia que todas as ações estão com direcional de baixa, você entende que o índice vai cair. Outra coisa que eu gosto de utilizar é o Times and Trade. Aqui vai o primeiro erro que eu fiz. No Times and Trades aqui do Profit One, ele tem aqui a aba negócios, compradores, vendedores e total. Não tem a aba saldo, não tem evolução no tempo. E em negócios, o que eu gosto de utilizar? Com um filtro de 50 contratos acima, eu coloco em uma coloração específica, e passou de 200 contratos, eu coloco em uma coloração específica diferente. Na minha opinião, a aba mais importante seria negócios, evolução no tempo, saldo e por último compradores e vendedores. Então infelizmente esse Profit One não consegue atender. O que eu utilizo para fazer essas operações? Bom, eu utilizo basicamente o seguinte: meu operacional é seguidor de tendência, então eu entendo qual é a direção, possível direção do dia, e vou a favor daquela tendência. Por que eu uso Times and Trades? Porque o Times and Trades vai me mostrar os pontos, né, onde o mercado tem mais força, tá entrando liquidez a favor do movimento e tem pessoas protegendo o preço. É uma confluência de tendência macro, gráfico e fluxo. Então eu uso esses três em uma operacional só. Eu tenho aqui as médias móveis de 10 e 11, que são as médias rápidas. Eu tenho aqui a média móvel de 54 períodos, a média móvel de 108 períodos, e tenho também aqui o meu VWAP diário. Além do VWAP diário, eu tenho aqui os pontos de pivô. São pontos que eu considero importantes no dia, que eu considero que o mercado tem acumulado
formulações, distribuições para resolver nesses pontos específicos. Então o mercado é feito disso. Eu marquei a mínima do dia anterior e a máxima do dia anterior. Outra ferramenta que eu gosto de utilizar e nesse Profit One não tem é o volume profile. A empresa proprietária já mandou a plataforma e tudo mais já autorizando já hoje, então para me conseguir configurar o Profit, eles só estavam online a partir das 8 da manhã, demorou um pouco. Nisso eu já entrei um pouco atrasado, só que eu li um pouco as notícias antes do mercado. Vou falar aqui já adiantar para vocês, porque eu acho que eu vou só colocar os trechinhos das operações sem necessariamente precisar colocar narração ou alguma coisa, mas basicamente eu entendi que o dia ia ser direcional, tendência de baixa. Eu já acreditava que o mercado ia fazer isso. Uma continuação, né? Se você pegar aqui o BOVA11, esse ponto aqui eu marquei um ponto específico lá atrás que o mercado tinha um fundo importante. Então o mercado já vem seguindo aqui uma correção há alguns dias. E o que eu acreditei antes do mercado abrir? Eu falei, não, o mercado vai abrir, talvez ele dê um repique aqui, mas ele vai buscar esse fundo aqui. Basicamente foi isso que o mercado fez. Se você pegar aqui nos 5 minutos, basicamente foi isso que o mercado fez, né? O mercado abriu, fez esse gap de alta, o mercado tocou aqui próximo, né, próximo aqui do nosso pivô e também a nossa máxima do dia anterior. Nesse momento aqui o fluxo de ordem subiu bastante, o mercado deu uma pernada boa e ele começou a fazer ali a sua correção. Às 10 horas, isso eu estava acompanhando o calendário econômico, tá? Então o mercado abriu e nós tivemos uma notícia aqui que mexeu o mercado, que foi o nosso Boletim Focus. O Boletim Focus saiu 8h25, o nosso PMI saiu aqui às 10 horas e veio, né, menor em relação a nossa projeção anterior, e aqui ele saiu, mas tinha até uma projeção aqui que o mercado esperava mais. Então essa notícia mexeu com o mercado caiu mais 1.700 pontos. O meu operacional que eu opero é o 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, barra ignorada de alta, barra ignorada de baixa, que o mercado passou para o viés vendedor. Não operei, mas o mercado aqui pra gente, ele deu essa oportunidade de venda pelo meu operacional, porque médias móveis caindo, VWAP caindo aqui, né, em relação ao gráfico. Eu tenho aqui máxima mais alta, máxima mais baixa. Vender nesse ponto, colocar o meu stop aqui acima desse fundo ou nesse fundo anterior, e o meu alvo aí 2 vezes o meu risco. Então estamos falando aí de 175 pontos em média e buscando aí 340 a 500 pontos. Não peguei esse operacional. Depois o mercado veio, deu aqui uma confirmação, a segunda, a terceira, essa operação eu fiz, na verdade não fiz pelo seguinte modo. Nesse ponto eu coloquei aqui a minha entrada e aqui já ocorreu o primeiro problema com a plataforma. Eu coloquei minha entrada aqui, o meu stop aqui e não pegou. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem o momento que eu coloco a minha entrada e não realiza. Eu vou fazer essa venda aqui, é um pouco arriscado fazer essa vendinha aqui. E não pegou na minha venda. Por que não pegou? Bom, não entendi. Será que eu tenho que entrar vendido ao mercado, é isso? Não entendi. Tive essa pequena frustração, porque imagina, aqui nós estamos falando, se eu tivesse conseguido segurar essa posição, de 547 pontos. O mercado veio, ele sentiu esse ponto de pivô, ele rompeu, né, a mínima, ficou aqui testando. E o mercado, eu fiz outra operação aqui. O mercado veio, após ele perder esse fundo, o que eu pensei? Que ele ia cair, eu tentei vender aqui, ele deu uma deslizada, eu consegui vender aqui, coloquei o meu stop aqui acima da mínima e consegui levar esse trade aí de 316 pontos, mais ou menos, foi isso que eu consegui executar. Então tive esse ganho, vou deixar aqui para vocês acompanhar também.
Depois eu obtive mais outra decepção aqui com a plataforma. O mercado já estava saturado, tudo bem. Eu entendo que eu fiz essa operação de forma antecipada demais. O que eu pensei? Não, o mercado tá caindo, continuando saindo notícias não tão boas. A bolsa caindo praticamente todos os papéis caindo. Só que infelizmente não estava conseguindo fazer a leitura, né, do fluxo. Com o Times and Trades, mas eu pensei de vender aqui. Eu falei, olha, não consegui, o mercado andou um pouquinho, eu fiz a venda a partir desse ponto aqui. Só que eu coloquei o meu alvo, o meu stop 30, salvo engano foi 37 ou foi 39 tickets, ou seja, o meu stop deveria estar aqui. Só que o mercado foi e andou, e o mercado andou lento, tá? Mas a plataforma não zerou, ou seja, não realizou, não pegou meu stop. E o mercado andou até mais e eu tive que fazer aqui, zerar na mão, com quase 300 pontos ali, ou seja, 60 tickets. Se eu tava pensando em realizar 35, o mercado foi aí 15 tickets a mais do que eu esperava. Então já foi minha segunda decepção do dia. Com a plataforma, tem que estar preparada para isso. O meu tá documentado, tá? Nesse momento aqui, eu fiquei, depois desse stop, eu fiquei com R$1 e pouco positivo, R$1 e alguns centavos. Então, se você pegar a entrada de basicamente quase R$110 que eu deixei de pegar, mas vamos colocar aqui que eu tive, essa minha perda aqui foi toda de 60 tickets. Se for somar, calcular o valor que eu deixei de ganhar, o valor que eu perdi é R$136. E você pode até pensar, será que isso faz tanta diferença? Mas faz. E aí eu fiz uma última operação, que foi aqui 1h25 da tarde, tá? 1h25 da tarde, eu acreditei, eu falei, bom, o mercado, 1h25 da tarde, se você pegar aqui do topo, o mercado já tinha caído 3.380. Um erro meu insistir em o mercado continuar caindo, com certeza. E eu fiz aqui essa entrada, vendi aqui e tomei esse stop aqui de 30 tickets. Amanhã eu vou fazer a leitura de novo, como eu sempre faço. Na parte da manhã, acordar, tomar ali um bom café, descansar a mente, relaxar, ler um pouco e depois fazer a minha análise do mercado para continuar aqui operando. Se aquelas outras duas operações que eu fiz, se uma tivesse parado no stop onde eu coloquei e a outra tivesse entrado na hora que eu coloquei ali a minha venda, eu hoje estaria positivo com R$104. Beleza, mas estou negativo. Tudo bem, nesse primeiro momento não vou correr atrás para questionar isso. Talvez se continuar assim, dessa forma, eu vou procurar alguém responsável aqui na mesa proprietária e vou deixar o desfecho aqui com vocês aqui no YouTube. Hoje foi um dia bom para se operar, hoje foi um dia direcional, mas infelizmente o nosso resultado não foi tão positivo como esperado. Esse foi mais um vídeo do canal Bolsa Expert. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.